Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados, ou recusaram o resgate, para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados, ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra. Oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não obtiveram a realização da promessa. Pois Deus estava prevendo, para nós, algo melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imagine uma galeria de retratos, onde cada quadro conta uma história de coragem extraordinária, fé inabalável e perseverança sobre-humana. É exatamente isso que encontramos na primeira leitura de hoje, onde o autor de Hebreus nos apresenta um impressionante rol da fé.
Que mais devo dizer? Pergunta o autor. Faltaria tempo para falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Cada um desses nomes carrega histórias épicas de fé em ação. Pessoas comuns que, através da fé, realizaram o extraordinário, conquistaram reinos, exerceram a justiça, alcançaram as promessas. Mas observe que o autor não romantiza a fé. Ele nos mostra dois lados da moeda. Sim, alguns fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Mas outros foram torturados, suportaram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Alguns triunfaram gloriosamente, outros sofreram terrivelmente, mas todos permaneceram fiéis. Esta leitura nos lembra que a fé não é uma garantia de vida fácil, mas sim de uma vida significativa. Aqueles que o mundo não era digno vagaram por desertos e montanhas, vivendo em cavernas, mas mantiveram sua integridade espiritual intacta. E é neste contexto que nosso evangelho de hoje ganha uma profundidade ainda maior. A história do endemoniado de Gerasa é uma das narrativas mais dramáticas dos evangelhos. Encontramos um homem vivendo entre os túmulos, atormentado por demônios, tão forte que nenhuma corrente podia contê-lo, gritando e ferindo-se com pedras. Que imagem poderosa de escravidão espiritual! Este homem representa todos aqueles que estão acorrentados, não por correntes físicas, mas por vícios, medos, traumas, relacionamentos tóxicos, ou qualquer outra força que nos impede de viver a vida abundante que Deus planejou para nós. Mas então Jesus chega. Note que o homem, ou melhor, os demônios nele, reconhecem imediatamente quem Jesus é. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Mesmo as forças das trevas sabem quem está no comando. A libertação que se segue é dramática. Os demônios são expulsos, entram em uma manada de porcos que se precipita no mar. E o homem é encontrado sentado, vestido e em perfeito juízo. Que transformação extraordinária! Aqui está a conexão profunda entre nossas duas leituras. Tanto os heróis da fé mencionados em Hebreus quanto o endemoniado de Gerasa nos mostram o poder transformador de um encontro com Deus. Alguns demonstram esse poder através de sua perseverança na fé, outros através de sua libertação dramática. Mas a história não termina com a libertação. Jesus dá ao homem uma missão. Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O homem libertado torna-se um evangelizador, um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Isso nos lembra que nossas próprias histórias de fé e libertação não são apenas para nós. Como os heróis mencionados em Hebreus, somos chamados a ser testemunhas para outros, inspirando-os com nossa fé e perseverança. Meus irmãos e irmãs, talvez alguns de vocês se identifiquem com o endemoniado, lutando com demônios pessoais que parecem impossíveis de vencer. Outros podem se ver mais nos heróis de Hebreus, perseverando na fé em meio a desafios. Em ambos os casos, a mensagem é clara. O poder de Deus é maior que qualquer força que nos oprime, e nossa fé, mesmo em meio ao sofrimento, não é em vão. Que possamos, como o homem de Gerasa, experimentar o poder libertador de Cristo. E que possamos, como os heróis da fé, perseverar até o fim, sabendo que fazemos parte de uma grande nuvem de testemunhas que proclamam o poder e a fidelidade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.